Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com Thaís Sakuma, gerente de marketing da G4Sign. Olá, Thaís, tudo bom com você? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, Renata. Imagina, o prazer é nosso, Thaís. E Thaís, antes da gente começar a conversar, me fala um pouquinho de você, da sua experiência profissional, da sua trajetória. Legal. Bom, eu sou jornalista, formada aí já tem com mais de 10 anos de experiência nessa trajetória comunicação, marketing, sempre focada com a questão do marketing 360, com um olhar voltado para várias frentes. Passei por empresas de diferentes setores, então desde o setor automotivo, Suzuki, Mitsubishi, até o setor de moda de beleza, que foi o caso da Natura. E hoje eu faço parte do time da GeForsign, que é a maior plataforma de assinatura eletrônica e digital do Brasil. Hoje eu também atuo com essa frente 360, então a gente olha desde da parte dos influenciadores, das redes dos conteúdos, das redes sociais, e também da parte de mídia paga. E a gente agora está ampliando algumas frentes. Uma é a frente de parcerias, e a gente também tem agora o nosso programa que é voltado para a sustentabilidade e também para questões sociais, que é o programa de Forsign Eco. Então, a gente olha para todas as frentes e o marketing aí com diferentes visões, e agora trazendo essas duas novas frentes também para a área. Tá, bacana. E Thaís, a atuação então da G4Sign é a questão da assinatura digital, é isso? Isso, é uma plataforma de assinatura eletrônica e digital. Então, a Tá. gente permite aí que as pessoas que antes assinavam documentos e contratos, que precisavam imprimir várias vias, assinar, reconhecer o documento em cartório, hoje a gente tem a facilidade, que é a assinatura eletrônica, então ela permite que você assine um documento de onde estiver. Então, eu posso enviar um documento para você, por exemplo, online, e antes ia precisar, né, imprimir, ter os custos também com os recursos naturais, o recurso também com o transporte. Então, a tecnologia que a gente traz, ela permite que as pessoas façam todo esse processo de assinatura de documentos e contratos de uma forma muito mais rápida, mais prática e com a segurança da validade jurídica. Tá. E a assinatura, então, digital, eletrônica, ela acaba tendo a mesma validade que uma assinatura manual, seria isso? Sim, ela tem até mais segurança do que uma assinatura manual, porque facilmente as pessoas conseguem, né, imitar a assinatura da pessoa, reproduzir a assinatura, no meio eletrônico não. A gente tem vários itens, vários pontos de autenticação, na verdade, que garantem que quem está assinando do outro lado é a pessoa mesmo, né? Então, a de Forsign, por exemplo, ela tem um dos diferenciais entre os outros players do mercado, é que a gente é a única que oferece 14 pontos de autenticação. Então, se eu enviar um documento para uma pessoa, eu posso garantir que é a Renata, por exemplo, que está assinando do outro lado, eu posso exigir que ela faça uma autenticação via Pix. Então, você vai fazer uma transferência simbólica de 1 centavo, e aí ele vai, né, cruzar os dados com o Banco Central para garantir que quem está assinando é a Renata mesmo. Então, a gente, além do Pix, nós fomos, inclusive, os pioneiros no lançamento do Pix como forma de autenticação. A gente tem a autenticação pelo GeForsign Score, que também é única e exclusivamente da GeForsign, que por meio de documentos que você tem eletrônicos com o governo, por exemplo, uma CNH, a gente consegue, por meio desse GeForsign Score, a gente cruza os dados com os dados registrados no governo federal e tem um nível de acuracidade até 90% por selfie ou video selfie, que garante que a Renata também está assinando ela mesma, né? Então, além desses, tem outros pontos de autenticação, por exemplo, como o IP da máquina, a geolocalização, o documento mesmo, a validação pelo documento. Então, tem vários pontos que garantem ainda mais que quem está assinando do outro lado é a pessoa mesmo. Então, muito mais seguro do que
papel assinado, por exemplo. Sim, e isso daí é muito comum, né, dentro do mundo corporativo. Mas eu, particularmente, eu ainda sinto que na relação com o poder público, nem sempre a assinatura digital ela é aceita 100%. E é uma pena, né? Eu vivencio algumas questões relacionadas a licenciamentos, que, na verdade, os órgãos eles acabam não aceitando a assinatura digital. E é o que você mencionou, né? Você tem realmente a questão aí de economia com recursos naturais, a rapidez, que realmente é muito mais rápido e muito mais prático você utilizar a questão da assinatura digital e substituí-la pela manual, né? E a questão da autenticidade também. Então, eu Sim. acredito também que traga mais segurança. E eu acho que é uma tendência, apesar da gente ainda enfrentar essa dificuldade em alguns segmentos, eu acho que vai ser uma tendência realmente. Né, a gente estava vindo num processo talvez de desburocratização de algumas questões, né, algumas normas aí promulgadas seguindo nessa questão de uma desburocratização, de uma questão, né, de facilitar a vida do empresário. E eu acho que isso sim, sim. volta, né, Thaís? Sim. Você comentou, né, que vem para facilitar a vida das pessoas. A gente, lá no começo, a gente tem 7 anos, a Adforsign tem 7 anos de mercado. Lá no começo, em 2015, quando foi fundada, a gente ainda tinha uma certa dificuldade de traduzir o que era a plataforma, se era de fato seguro, as pessoas tinham ainda muitas dúvidas, né? E durante a pandemia, apesar, obviamente, de todos os pesares, as pessoas e as empresas, elas se viram muito obrigadas a ir atrás de outras formas digitais de seguir o seu negócio, de seguir a vida. Então, nesse período, a gente teve um crescimento muito importante, foi um crescimento de 400%. E depois da pandemia, a gente notou também um comportamento diferente das pessoas, né? Diferente do começo, que a gente ainda precisava explicar muito o que era, ter um aval ali de um advogado dizendo que sim, é válido juridicamente e é muito mais seguro. Então, teve essa virada também, né? Depois da pandemia, que as pessoas se viram obrigadas a digitalizar alguns processos. Então, hoje em dia é muito mais fácil das pessoas entenderem também. Inclusive, elas já vão atrás desses recursos, né? Buscando aí essa questão de praticidade, rapidez e também, obviamente, garantindo essa questão da validade jurídica, da segurança, né? Uhum. E eu acho que devem perguntar muito para vocês, né? Qualquer pessoa pode ter uma assinatura digital, ou de repente eu preciso ser um empresário, né? Eu, como uma pessoa física, teria alguma restrição para isso? Não, não tem restrição para você assinar um documento eletronicamente. Inclusive, deixo aqui o meu convite, você pode fazer até um teste lá na nossa plataforma, pelo nosso site, de forsign.com.br, você consegue fazer um teste gratuito. Então, você faz o seu cadastro, e aí você tem acesso à nossa plataforma, e é super intuitivo. Então, você precisa enviar o documento, você faz o download do documento, insere os e-mails das pessoas que precisam fazer a assinatura daquele documento e com um clique você faz o envio para que assine. Ou você pode escolher também uma ordem, né, de assinatura desse documento e aí fica tudo armazenado dentro de uma nuvem. A gente trabalha hoje com a Amazon AWS, que é uma das maiores empresas aí que garante também essa questão da segurança do armazenamento dos documentos das empresas, das pessoas dentro da nossa plataforma e que só elas têm acesso. Então, é super seguro mesmo e você, pessoa física ou pessoa jurídica, ambos podem ter essa conta. É só fazer o cadastro de uma forma gratuita, fazer o teste e aí a gente tem os nossos planos, né, que também são disponíveis. Então, durante 30 dias você pode fazer alguns envios e aí depois você pode escolher o plano que é ideal para você. E aí, um dos nossos diferenciais também, falando nos planos, para quem tem interesse de adquirir, a única diferença entre os nossos planos são a quantidade de envios de documentos por mês. Então, diferente de outros players que sempre tem, num plano básico você não tem acesso a tais e tais funcionalidades. No nosso, não. A única diferença é que
no plano individual, por exemplo, você pode enviar 20 documentos por mês, mas você tem acesso a todas as outras funcionalidades também, como qualquer outro plano. Então, isso também é um dos grandes diferenciais que a gente traz aí no mercado. Ah, perfeito. E Thaís, você mencionou, né, que a DeForsign, ela tem ali algumas parcerias voltadas para a questão da sustentabilidade, né? E recentemente vocês realizaram uma parceria com a ONG Gerando Falcões. Me fala um pouquinho aí dessa parceria, né, como que ela funciona, quais são os benefícios? Sim, claro. Esse é um projeto que eu tenho orgulho imenso, assim, de compartilhar. Então, desde 2015, desde quando lançou a DeForsign, a gente já tem esse viés, né, esse olhar para a sustentabilidade. Então, a gente tem, desde lá do começo, a gente trouxe o selo de sustentabilidade. Então, por meio dele, a gente consegue disponibilizar para o cliente que tem uma conta ativa com a gente, a cada documento que ele envia pela nossa plataforma, ele vai somando essa quantidade de documentos e aí ele faz uma estimativa de árvores que ele deixou de cortar por conta da não utilização do papel, água também que é utilizada no processo e também da emissão de CO2 no meio ambiente por conta do transporte. Então, a gente disponibiliza esse selo. E aí, ao longo desses 7 anos, a gente pensou, poxa, por que a gente não pode fazer ainda mais, né? Não só pelo meio ambiente, mas também pela sociedade. E aí foi onde lá no fim do ano passado a gente lançou um programa que é o de Forsign Eco. Então ele a gente costuma chamar de um grande guarda-chuva. E embaixo dele a gente tem algumas frentes. A gente coloca essa questão do selo de sustentabilidade que eu acabei de comentar com você. E aí a gente tem a frente social, que é com a Gerando Falcões, e a frente também que é voltado para o meio ambiente, que a gente tem uma parceria com o IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Com a Gerando Falcões, é uma parceria também muito importante para a gente ter conseguido esse contato com eles. Então, a gente disponibiliza a nossa plataforma para que eles pudessem digitalizar o processo deles, então, trazendo muito mais, como eu comentei, né, muito mais agilidade, muito mais rapidez e segurança nos documentos e que eles trabalham por lá. E, além disso, a gente faz também outras ações junto com a Gerando Falcões. Então, recentemente, por exemplo, no Dia da Mulher, a gente fez uma ação interna no nosso escritório que a gente arrecadou itens de uso pessoal, por exemplo, absorvente, escova, pasta de dente, sabonete. A gente arrecadou uma grande quantidade, a gente fez a doação para uma comunidade específica da Gerando Falcões, que fica em Poá. Então, ações como essa também fazem a gente fortalecer, né? Estar junto com uma ONG como a Gerando Falcões faz a gente ganhar ainda mais peso em relação a isso. Então, ao longo desse ano, a gente pretende, além de disponibilizar a nossa plataforma, de fazer ações como essa, gerar muito mais essa parceria junto com eles, estarmos juntos com eles em ações que, de alguma forma, beneficiem a sociedade, né? Especificamente as favelas, as comunidades com as quais eles atuam. E aí, o outro braço, que é a parte mais voltada para o meio ambiente, a gente tem essa parceria com o IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ele vem ganhando cada vez mais peso e reconhecimento no mercado, então eles têm aí já parceiros como LinkedIn, Havaianas, Trust, já tem essas parcerias com eles, e a gente chegou também junto esse ano para agregar. E como que funciona essa parceria? A cada venda que a gente faz para as pessoas, dos clientes que compram diretamente pelo nosso site, 10% dessas vendas elas são revertidas para o Instituto de Pesquisas Ecológicas, né? E como que esse dinheiro ele atua junto com o Instituto? O Instituto ele tem uma missão de conservar algumas áreas do nosso bioma, não só a parte do meio ambiente, da parte mas também ele faz uma parte educacional para as pessoas que vivem ali naquelas regiões, que eles conservam tanto a parte da natureza, como desde da vegetação até o cuidado com os animais que estão ali na região, né? Então, o que eles identificaram lá atrás, quando eles iniciaram esse projeto? Se eu não me engano, eles têm mais de 30 anos aí de atuação. Eles identificaram que as próprias pessoas ali que moravam na região, que viviam dos recursos da natureza, eles estavam utilizando de uma forma também excessiva. Então, eles começaram a atuar de uma forma educacional, primeiro,
com as pessoas, as famílias ao redor ali, que viviam próximo ao Cerrado, próximo à Amazônia, enfim, e educaram essas pessoas a utilizar os recursos naturais de forma mais consciente, de uma forma que não agredisse, até porque se eles continuassem usando da forma como eles iam usando, não teria mais recurso para que eles trabalhassem, né? Que muitos deles é artesanato, outros da pesca, outros da culinária ali, dos insumos que tem ali na região, dos insumos naturais da região. Então, eles têm um papel muito importante para essa questão da preservação do meio ambiente. Então, a gente contribui dessa forma junto com o IP. E a ideia é que, ao longo do ano, também a gente encontre aí outros parceiros que a gente possa sempre agregar. Junto também com o de Forsign Eco, a gente tem iniciativas dentro do nosso escritório. Então, a gente tem coleta seletiva, a nossa copa tem alguns itens, por exemplo, a esponja é vegetal, o detergente também é vegetal. Então, não tem, a gente faz o máximo para que a gente também consiga inserir isso no nosso dia a dia, né? Não só apoiar empresas que atuam como isso, mas também a gente fazendo a nossa parte. Ai, muito bacana, Thaís. Bom, pessoal, não esqueça de dar o like e se inscrever em nosso canal. Thaís, você estava mencionando essas questões, né, dessa parceria, de todo esse projeto que vocês têm. Você tem alguma ideia desse volume de recursos naturais que a DeForsign já ajudou a preservar com a implementação desse sistema de assinatura digital? Sim, ao longo desse ano, assim, considerando os documentos todos enviados pela plataforma, são mais de 30 mil árvores que a gente ajudou a preservar, mais de 1,5 milhão em litros de água, porque são utilizados na produção do papel, e também mais de 500 mil quilos de CO2 que a gente deixou de eliminar, de deixar aí no meio ambiente por conta de transporte. Então, a gente faz uma conta, né, de acordo com a quantidade de documentos que a gente viu pela plataforma, não só nós, mas considerando os nossos clientes também, então a gente já tem esses números aí super positivos em relação à preservação no meio ambiente. Nossa, são impressionantes esses números, né, Thaís? Porque a gente não imagina essa transformação. Porque, num primeiro momento, quem simplesmente utiliza a plataforma e utiliza para o seu dia a dia de negócio, a gente imagina que é só um benefício de agilidade, rapidez, a facilidade e a segurança. Mas a gente não imagina o que está por detrás, né? A questão aí realmente dos recursos naturais, então, de uma forma mais direta, a questão da supressão de vegetação, de uma forma indireta, a questão do consumo de água, emissão de CO2. Então, você tem toda uma cadeia aí de benefícios ambientais por detrás, né? Talvez aí no imaginário de todo mundo, de uma simples assinatura digital, né? De você simplesmente Sim. deixar de imprimir, assinar no papel e passar aí para um mecanismo digital. Então, realmente é surpreendente, né? Sim, é algo que a gente tem muito orgulho mesmo, é um dos pilares que a gente sustenta dentro da DeForsign, essa questão da sustentabilidade, e é exatamente isso que você comentou, né? Às vezes, é só a praticidade que a tecnologia traz, não, mas tem muito mais por trás disso, né? A tecnologia, ela vem também para contribuir com essas questões, todos esses números que eu comentei aqui com vocês, e não só isso, né? A gente pode falar assim sobre outros itens. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Recursos humanos, né? Que é uma das áreas também que a gente pode contribuir com a nossa plataforma. A área de recursos humanos, antigamente, ela precisava armazenar uma caixa de papel, um arquivo, que eles chamam, né, de vida do funcionário, e aí precisava de um espaço para colocar isso, e esse espaço poderia acontecer várias coisas, inclusive a gente tem histórias, né, de que quebrou um cano e alagou lá o espaço onde eles armazenavam os documentos. Então, além dessa questão, também tem o armazenamento, né? Tudo fica de uma forma, além de demorar para você achar algum documento, então, com a plataforma a gente também viabiliza essa praticidade, né, de deixar tudo ali à mão, literalmente. Com uma pesquisa você consegue encontrar ali os documentos que você precisa,
Então, esse é só um dos exemplos aí Sim, dessa cadeia, né? Que não é só a praticidade de ter uma assinatura digital, a é, agilidade, né? Tem outras questões tem também que a outras. gente consegue. E acho assim, não só na área de recursos humanos, né? Acho que qualquer contrato, qualquer empresa que tem os contratos, realmente, antigamente a gente precisava, você tinha, né, as salas de arquivo, arquivo morto, então às vezes era um Exato. andar inteiro, ou mais do que isso, para você só manter esses documentos. E hoje não, né? Hoje está tudo na nuvem, está muito É mais isso simples, muito mesmo. mais fácil o acesso, então realmente você tem aí uma economia de recursos naturais que vai muito além do que só a substituição do papel, né? Então, Exato. E é o realmente, que você comentou, né? Também não só o RH, hoje a gente tem clientes aí desde instituições financeiras, até franquias também. A gente tem um leque gigantesco de clientes de diversos segmentos, que de alguma forma, obviamente, podem contribuir com cada um desses itens que a gente falou aqui. sim. E, Thaís, nessa linha, né? Que você avalia? A assinatura digital, ela vai substituir a assinatura manuscrita? Apesar, talvez, aí ainda de um receio por parte de algumas pessoas, de alguma resistência de alguns órgãos, o que você imagina para o futuro? Para o futuro, eu imagino que sim. Acho que isso já vem se tornando uma grande realidade. Como você comentou, tem algumas pessoas que ainda têm uma certa resistência por não acreditar que tem uma validade jurídica, mas tem sim validade jurídica muito mais que uma assinatura manuscrita. E alguns órgãos também de ainda não aceitarem a assinatura eletrônica. Mas eu acho que é questão de tempo. A gente tem muitos incentivos aí para que essa digitalização, né, aconteça de uma forma muito mais fácil. Então, acredito que seja, sim, uma questão de tempo para que a gente faça essa virada, porque segurança, validade jurídica, a gente garante por meio da assinatura eletrônica. Tá. E Thaís, já que a gente está falando de futuro, quais as metas da DeForSign para o futuro? Para o futuro, a gente quer expandir ainda mais a nossa atuação internacional, especificamente, né? Então, hoje a gente tem uma atuação no Brasil, a gente também está presente em países como Portugal, Chile, México, na China também, e a gente quer, agora para o futuro, a gente tem um plano de expansão, estar em outros países também. Ah, bacana. E Thaís, para a gente aqui finalizar esse nosso bate-papo, que mensagem você deixa para a nossa audiência? A mensagem que eu deixo é saia do papel. Eu acho que sair do papel significa a gente estar à frente aí de iniciativas importantes, como as que a gente citou aqui, né? Então, a gente consegue contribuir com o meio ambiente, a gente consegue contribuir com agilidade no dia a dia das pessoas, a gente garante maior segurança, maior validade jurídica também na questão da assinatura de documentos, e é algo que a gente traz também como um propósito da DeForSign é que a gente deixe o tempo para o que realmente importa, né? Então, antes a gente levava muito tempo também com essa questão de assinaturas de documentos, e a gente preza pela qualidade também do tempo. Então, a gente deixa de lado a questão da burocracia das assinaturas, que antes eram muito demoradas, e a gente traz a facilidade, agilidade e segurança com a assinatura eletrônica, para garantir que as pessoas tenham tempo para o que realmente importa. Então, acho que essa é uma mensagem e, além de tudo, ajuda a contribuir aí com a conservação do meio ambiente. Ai, maravilha. Thaís, muito obrigado por esse nosso bate-papo, né? Acho que faz a gente refletir em muitas coisas, em muitas questões, em como a tecnologia veio para ajudar também a preservação do meio ambiente, né? E de repente para romper aí algumas resistências, né? Então, Sim, muito sim. obrigado pela sua Eu participação no nosso programa de agradeço hoje. imensamente pelo convite e conte comigo aí para os próximos passos. Não, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com a gerente de marketing da DeForSign, Thaís Sakuma. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like,
se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.